nuestra serie en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver todo el capítulo hoy día. Dice así la palabra del Señor. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endureceron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda, por culpa la pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, se sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él no ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían un camino de recto, andando y bramando, sin apartarse ni la derecha ni la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. E os homens de Bet-Semes sacrificaram holocaustos e dedicaram sacrifícios a Jeová em aquele dia. Quando vieram os 5 príncipes de los filisteus, volveram a Ecrón el mismo dia. Estos foram os tumores de oro que pagaram os filisteus em expiação a Jeová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. E los ratones de oro foram conforme ao número de todas as cidades de los filisteus pertenecientes a los 5 príncipes. Así, las ciudades fortificadas como las aldeias sin muro. La gran piedra sobre la cual puseram el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. E lloró el pueblo, porque Jehová lo havia herido com tão grande mortandade. E dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? E enviaram mensageiros a los habitantes de Kiriat-Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Queridos, existen muchos lugares en que uno no puede entrar de cualquier manera. Me acuerdo, por ejemplo, quando a Débora hizo a cesárea, a cirurgia, um tempo bonito, lindo. Eu pude estar presente neste momento e não me desmayé, já, graças à oração dos hermanos. Pero eu não pude entrar, hermanos, de qualquer maneira.
Eu tive que ponerme uma roupa especial. Um gorrito, uma mascarilla, um cubre-sapatos. Se eu não hubiera estado com a roupa exigida por eles para esse momento, não haveria podido entrar. E não importa se eu era o papá do niño, não importa se eu tinha boas intenções, existe um protocolo, existe uma condição para estar aí. E essa condição era para a própria proteção da mamá e do bebê. Hermanos, se isso já passa em coisas comuns de nossa vida, quanto mais ao estar em la presença do Deus Santo. Querer acercar-se ao Senhor de qualquer maneira, aunque seja com boas intenções, não é uma boa opção. A pergunta que grita então em esse texto para nós hoje é: quem poderá estar delante do Senhor, esse Deus Santo? Como pode alguém permanecer delante de Ele sem ser consumido? Hoje, queridos, em resumo, veremos que nadie pode permanecer delante do Deus Santo, sino por meio do caminho que Ele mesmo estabeleceu. Vou repetir. Hoje veremos, em resumo, que nadie pode permanecer delante do Deus Santo, sino por meio do caminho que Ele mesmo estabeleceu. E isto veremos em três verdades hoje dia, em três partes. Em primeiro lugar, irmãos, veremos que o homem caído não pode reconciliar-se com Deus por suas próprias forças. E isso vemos nos versículos 1 hasta o versículo 9. Queridos, em los últimos dos sermones de nossa série, nós vimos que aquele momento em que Israel foi humilhado, ¿se acuerdan? Perderam a batalha para os filisteus, morreram mais de 30.000 homens. Os sacerdotes que estavam allí, e vimos Ofni e Finés, também seu papá Eli, eles morreram. O arca de Deus foi levada por los filisteus, e parecia que a glória do Deus de Israel se havia ido. Parecia que Jeová havia sido pisoteado. Pero vimos que não foi bem assim em nosso último sermão. O Senhor não necessitava a Israel para defender seu próprio nome. E em la terra de los filisteus, em terra de los inimigos, Deus derribou solo los falsos dioses, derrotou a Dagón, humilhou a los filisteus e mostrou que seguia reinando com poder. E vimos também que houve grande llanto em aquela cidade de los filisteus. Eles estavam chorando harto e diziam que queria devolver el arca a los israelitas. O texto de hoje, hermanos, nos diz no versículo 1 que el arca do Senhor estuvo 7 meses em la terra de los filisteus. Notem, não foram 7 dias de aflicção, hermanos. Foram 7 meses em que a mão do Senhor passou a pesar sobre eles. E depois de todo esse tempo, os filisteus então chamam a seus sacerdotes e a seus adivinos e perguntam qual era a melhor maneira de devolver esta arca. Eles estão conscientes, hermanos, de que não podem seguir como estão. Eles sabem que existe um problema entre eles e o Deus de Israel. Aún sem ter nenhuma relação com este Deus verdadeiro, não eram parte do povo do pacto. Pero aún assim, os filisteus sabiam que algo estava quebrado e que era necessário fazer algo. E é muito interessante entender isso, queridos. Todo homem, creyente ou não, quando se encontra em situações difíceis na vida, sabe que algo está quebrado neste mundo. Talvez não sepa explicar-lo corretamente como funciona. Talvez essa pessoa não logre chamá-lo por los nomes teológicos corretos. Pero todo homem, creyente ou não, percebe que as coisas não estão como deveriam estar. Por isso, o ser humano vive tratando de arreglar as coisas de alguma maneira. Os reformadores diziam que nós somos homo-religiosos. Es decir, todo homem intenta de alguma maneira volver a unir lo que está quebrado. O problema, hermanos, é que dar-se conta que algo está quebrado não significa lo mesmo que saber como arreglarlo. E isso é o que queda claro para nós em este primeiro ponto, hermanos. Os filisteus sabem muito bem
que o problema era algo quebrado entre eles e o Deus verdadeiro. Pero não conhecem o caminho de la reconciliação. E então, os filisteus hacen lo que nós solemos fazer com nosso coração caído por el pecado. Intentamos resolver a situação delante de Deus por nossas próprias forças. Los sacerdotes e os adivinos de los filisteus, eles acuerdam ao pueblo de los filisteus de la história del Deus de Israel com Faraón e los egípcios. E de como Deus havia hecho pesar a mão sobre eles, porque Faraón não queria liberar o pueblo de Deus. E então eles decidem devolver o arca de Deus, pero não vazia, sino com algo para pagar sua expiação. Eles mandam fazer 5 tumores de ouro e 5 ratones de ouro. Hicieron o símbolo de aquele que assolava a eles. E eles fazem um carro novo, ponem o arca del Deus del pacto sobre este carro, atam 2 vacas que estavam criando, deixando os becerros atrás, e dizem: se estas vacas vão em direção a Bet-Semes, que era uma cidade que estava na fronteira com Israel, então foi o Deus de Israel quem nos hirió. Pero se estas vacas vão por outro caminho, então todo esto ocorreu por casualidade. Queridos, se deram conta de la lógica de ellos? Nosotros ofendimos a este Deus, então vamos a darle algo. Vamos apresentar uma ofrenda. Vamos nosotros, por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, producir la paz com este Deus. Os filisteus, hermanos, hasta experimentaram um alívio temporal depois de lo que fizeram. Pero eso lo que eles fizeram não produjo paz com Deus. Eles não escaparam de seu juízo contra o pecado. Porque o homem caído por el pecado, hermanos, não pode reconciliar-se com Deus por seus próprios meios. E nós seguimos em nossos dias haciendo exatamente isso, hermanos. Muitas vezes somos como os filisteus. Quando passamos por situações em que a família anda desajustada, quando aparece uma enfermidade, quando chega o desemprego, quando a vida aprieta um pouco, o que muitos pensam é: talvez se hago alguma coisa, Deus alivie sua mão sobre mim. E então começamos a oferecer ao Senhor nossos tumores de ouro modernos. Eu vou aumentar mi dízimo. Deve ser isso, porque a mão de Deus está pensando sobre mim. Eu vou fazer promessas. Eu vou participar de los ministérios da igreja. Não vou faltar nenhum culto. Eu vou para todas as conferências da igreja. Sábado na tarde, conferência de Cosmovisión Cristiana. Estou allá, presente. Talvez assim logre ter paz com Deus. Queridos, qual é tua atitude ao dar-te conta de que, por causa de tu pecado, existe uma relação quebrada entre tu e Deus? Talvez hoje estés como os filisteus, tratando de administrar tu culpa delante de Deus com compensações que são religiosas. Talvez estás armando tus próprios tumores de ouro como forma de pagar tu expiação. Debes saber algo, hermanos. Não existe absolutamente nada que tu puedes fazer por tus próprias forças para restaurar tu paz com Deus. E agora, quizás estés pensando: pucha, então estou perdido. E a verdade é, sim. Se tu crees de alguma maneira que tu puedes restabelecer a paz entre tu e Deus, tu estás perdido. Pero também há uma boa notícia para ti hoje. Espera uns 15 minutos mais e sabrás que notícia boa é esta. Por agora é importante saber solamente que por nós mesmos, não podemos reconciliar-nos com Deus. Em segundo lugar, hermanos, eu vejo acá nesse texto e quero reflexionar com vocês que a presença de Deus llena a su pueblo de alegria. E isto vemos nos versículos 10 hasta o versículo 18. Queridos, os filisteus fizeram exatamente como seus sacerdotes e adivinos dijeron.
Eles tomam 2 vacas que tinham crias, las atam ao carro, deixam sus becerros em la casita, ponem el arca del Senhor sobre el carro, e ao lado desta arca, eles ponem um cofre com os tumores de ouro e com os ratones de ouro. E então, o texto nos diz algo muito interessante, que as vacas seguiram diretamente por el camino de Bet-Semes. Hermanos, o movimento natural de uma vaca, quando é separada de seus becerros, é querer volver a eles. Pero as vacas foram caminhando e morrendo em direção a Israel, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Esto já era uma prova, hermanos, de que todo o que estava passando em terra de los filisteus não era coincidência. Foi a mão do Senhor pesando sobre eles. Miren, queridos, Israel nem sequer tuvo que sudar a camiseta para recuperar o arca de Deus. O texto nos diz que os homens de Bet-Semes estavam segando o trigo em el valle. Era um dia comum, dia de trabalho. E de repente eles levantam os olhos e veem o arca de Deus chegando solo, com as vaquitas. Tratem de imaginar este momento, hermanos. Por 7 meses, tudo parecia perdido. El arca foi tomada, os sacerdotes morreram, e Cabod surgiu como um nome de vergüenza para Israel, e traspassada foi a glória do Senhor. A glória de Israel se foi. E agora, em um dia comum, em meio da vida normal, os homens miram e veem a arca volviendo. E o texto nos diz, hermanos, no versículo 13, que ao ver el arca se regocijaram. Oh, mis hermanos, a presença do Senhor em meio de seu povo deve ser um motivo de verdadeira alegria. Estes homens não estavam felizes porque agora havia alguns objetos de ouro para eles, ou então porque agora poderiam fazer um rico assado com estas vaquitas que estavam ali. O povo se alegrou, hermanos, porque o arca volvió. Eles não foram abandonados. O Senhor venceu solo e volvió a los suyos. E a alegria do povo rebalsa em adoração. O carro chega ao campo de Josué, el Betsamita, e se detém ali, onde havia uma grande pedra, que nos diz a história. E eles partem a madeira do carro, oferecem as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas, que eram aqueles responsáveis por manusear a arca, eles barcam a arca, la ponem sobre uma grande pedra, e este mesmo dia ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. A alegria da presença do Senhor rebalsa em um culto. A alegria da presença do Senhor conduz a seu povo à adoração. Queridos, o verdadeiro culto nunca é só um dever frio entre nós, algo mecânico, algo que simplesmente está em nossa agenda. Pucha, domingo tenho que ir à igreja. Não, hermanos. O culto verdadeiro do povo de Deus deve estar marcado por alegria, justamente porque Deus está em meio de seu povo. Desde o Antigo Testamento, hermanos, a grande bendição do pacto não era solamente o que Deus prometia de bendições para seu povo. A maior bendição que o povo do pacto tinha era a presença de Deus com eles. Queridos, que é o que realmente alegra tu coração? Há muitas coisas que são legítimas, que podem alegrar-nos, é verdade. Uma boa notícia alegra, um filho que nasce alegra, um trabalho que resulta alegra, um problema que foi resuelto alegra muito, pero a presença do Senhor sigue sendo um motivo de alegria para ti? Será que a presença do Senhor, todavia, é percebida por tu coração como algo precioso? Queridos, ao largo de nossa vida, nós vamos permitindo que tantas coisas llenem nosso coração, que vamos criando um coração endurecido. E já não vamos mais tendo o mesmo apetito por la presença de Deus.
Parece que já não há mais este sentido de privilégio de estar na presença de Deus. Já não há mais um coração que diz que coisa mais buena é estar delante de Jeová. Talvez te das conta de que, de hecho, já não tens o mesmo apetito por la presença de Deus. Pero acuérdate hoje de lo que passou acá nessa história. O povo de Israel estava sem esperança, todo parecia perdido, e de repente vieram o arca chegando hasta eles. O Senhor, hermanos, não los havia abandonado. Se tu coração hoje está lejos do Senhor, tu deves saber que Ele todavia sigue vindo ao encontro de seu povo. Ele nunca abandona a los suyos. A promessa para nós é que quando estamos reunidos em seu nome, hermanos, Ele está presente. Deus está em meio de nós hoje, hermanos. Em Apocalipse vemos que Jesus camina em meio de seu povo. Tu crees em isto? Tu coração todavia se alegra por isso? A presença de Deus deve llenar a seu povo de alegria. E por fim, queridos, para que podamos terminar, veremos que o Deus Santo determina como podemos acercar-nos a Ele. E esto vemos nos versículos 19 hasta o versículo 21. Hermanos, depois de la alegria do povo em Bet-Semes, quizás esperaríamos que a história terminara em festa, verdade? El arca volvió, el pueblo se alegrou, hubo sacrifícios, todo parecia bem encaminado, pero de repente a história cambia de tono uma vez mais. O versículo 19 diz que el Senhor hirió a los hombres de Bet-Semes porque miraram dentro del arca del Senhor. Hermanos, en la versión Reina Valera 1960, dice que murieron 50.070 hombres. En la mayoría de las versiones más actualizadas, revisadas, dice que murieron 70 hombres. Existe uma pequena discussão em hebreu com respeito a esta palavra, como está escrita aí, pero lo más probable, hermanos, por el pueblo que havia allí en la época, e também, como dizem os comentaristas, lo más probable es que murieron un grupo de 70 hombres de un grupo de 50.000 hombres. El hecho, hermanos, es que hubo muchas muertes. 50.000 o 70 muertes son muchas muertes. Son 70 familias sin sus padres, sin sus madres, sin sus hijos. Es mucha gente. Y entonces el pueblo lloró porque el Señor había hecho tan gran mortandad entre ellos. Aí alguém pode perguntar, pero pastor, agora o arca já estava de volta a Israel. ¿Por que Deus hace pesar su mano sobre su pueblo? E a resposta, hermanos, é porque o problema, queridos, nunca foi simplesmente que o arca estuviera em terra de los filisteus ou então em terra de los israelitas. Deus é o Senhor sobre toda a terra. O problema sempre foi como hombres pecadores creem que podem lidar com a presença do Deus Santo. Os filisteus sofreram juízo porque, sendo paganos, quiseram tratar ao Deus de Israel com sua própria lógica. Agora, os homens de Israel também sofrem grandes consequências porque, aunque pertencem ao povo de Deus, eles também trataram a presença de Deus como de maneira incorreta. O texto, hermanos, nos está mostrando que ni el pagano e ni el pueblo de Deus podem dizer por conta própria como acercar-se ao Senhor. E por isso surge a pergunta do versículo 20, que é a grande pergunta do texto. Quem poderá estar delante do Senhor, este Deus Santo? Hermanos, esta é a pergunta mais importante que alguém pode fazer em esta vida. Como podemos estar delante da presença de Deus sem sofrer seu juízo? Os homens de Bet-Semes aprenderam de la maneira mais dura que não bastava sentir alegria para acercar-se ao Senhor. Não bastava ter buenas intenções para acercar-se ao Senhor. Isso já estava claro, irmãos, na própria lei de Moisés. Deus já havia dito como devia ser tratada a arca, como devia ser levada,
¿Quiénes são aqueles que poderiam tratar com esta arca? Ou seja, ao povo de Israel não lhe faltava instrução com respeito a isso. Eles sabiam muito bem como poderiam acercar-se à arca do Senhor. O problema, hermanos, era que, uma vez mais, o homem queria tratar com Deus a sua própria maneira. Não importa se parecia algo tão pequeno, só mirar dentro da arca, tão pequeno. Não importa, hermanos, a questão é outra. O texto nos deixa claro que é o próprio Deus quem determina como pode ser buscado, como pode ser adorado, como pode ser tratado. Se nem os filisteus, com suas ofrendas paganas, puderam produzir paz com Deus, nem os homens de Israel puderam permanecer delante de Ele, então, quem poderá estar delante do Senhor, esse Deus Santo? Como podemos ter uma verdadeira reconciliação com este Deus verdadeiro? A resposta, hermanos, está em aquele que nunca abandona os suyos e sempre vem ao encontro de seu povo. Jesucristo, hermanos. Jesus, Ele pode estar delante do Deus Santo. Ele pode permanecer aí. Ele pode entrar em la presença do Padre, porque Ele é justo. Porque Ele é o Hijo obediente. Porque Ele é santo. Pero a beleza do Evangelho não termina aí. Porque Cristo não solamente pode estar delante do Deus Santo, Jesus vino justamente para abrir o caminho para que pecadores como nós também possam entrar na presença do Padre. Lo que nós jamás poderíamos lograr por nós mesmos. Deus lo hizo em seu Hijo. El camino hasta Deus não pode ser inventado por nossas buenas intenções. El camino hasta Deus foi escogido antes de la fundação do mundo e se llama Jesucristo. Ele dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie pode ir ao Padre se não é por mim. Queridos, concluindo, 1 Samuel capítulo 6 nos mostra que não podemos produzir paz com Deus a nossa maneira. Não podemos permanecer delante de Deus só com nossas alegrias ou buenas intenções. Pero a boa notícia do Evangelho é que Deus não nos deixou sem acesso a sua presença. Ele mesmo proveyó o caminho para nós. Por isso, não sigas tentando chegar a Deus por tus próprios méritos, com tu religiosidade, com tus próprias compensações, com tus tumores de oros modernos. Ve a Cristo, porque solamente em Ele o pecador encontra paz com Deus. Solamente em Ele a culpa é realmente removida. Solamente em Jesus. A presença do Deus Santo deixa de ser uma condenação para convertir-se em salvação para seu povo. Se estamos em Jesus, hermanos, estamos salvos. Pero se estamos sem Ele, seja israelita ou filisteu, há solamente muerte e juízo esperando.